Lúcifer persuadiu o terço dos anjos celestiais a se revoltarem, pois acreditava que merecia um trono superior ao de seu Criador. Bem-vindo ao QG História. O primeiro anjo criado por Deus, Beelzebu, sentia-se superior a todos os outros anjos, pois, segundo as Escrituras, ele existia desde o momento em que Deus criou Lúcifer como seu primogênito perfeito. Ele sempre afirmava aos outros anjos que não havia sido criado como os demais, mas que sempre existiu, assim como Deus. Eles não percebiam que essa atitude desafiadora poderia significar que Deus não poderia nos pedir coisas sem sentido. Eles não precisavam quebrar as regras para aceitar o que era inaceitável, era Deus quem estava errado, dizia Beelzebu, convencido pelas palavras enganosas de Lúcifer e cansado do domínio de seu senhor. Um terço dos anjos celestiais juntou-se ao belo anjo, sentindo orgulho em seus corações. Após as duras palavras dos caídos, um silêncio permeou o reino celestial. As palavras do poderoso anjo foram logo seguidas por uma voz ressoante em todo o céu, proclamando: "Quem é como Deus?" A partir desse momento, os anjos, cheios de coragem, se revelaram exigindo exaltação. Os céus rugiram de forma hostil e sangrenta, pois a batalha estava prestes a começar. Você era perfeito em todos os seus caminhos desde o dia em que foi criado até que o mal foi encontrado em você, disse Miguel, ao perceber que o poderoso serafim do céu estava tentando instigar as hostes celestiais contra Deus. Lúcifer, rebelde e cheio de orgulho, desafiou Miguel com palavras ofensivas, insultando e amaldiçoando seu Criador. Miguel, enfurecido, desejava atacar Beelzebu, mas estava claro para ele que não poderia agir sem estar na presença do Altíssimo. Lúcifer planejou uma vingança dissimulada que garantiria sua vitória nos céus, estabelecendo-se como governante divino do universo. Miguel, como um servo leal e comandante das hostes celestiais, voou para o trono de Deus e informou que os anjos caídos estavam prestes a causar caos e destruição tanto no céu como na terra. Ele aguardava a palavra de Deus para agir, tanto ele quanto os ímpios que haviam traído o reino celestial. Deus ordenou que os arcanjos, além de Lúcifer, guardassem os céus e guiassem os outros anjos na iminente batalha. O céu se tingiu de cinza, enquanto pequenos flashes de luz emitidos pelos anjos iluminavam as nuvens avermelhadas. A batalha começou, anjos contra anjos, disputando o controle da criação. Os anjos comandados por Lúcifer, astutos, provocavam seus oponentes para incitá-los a lutar com ainda mais fervor. Por outro lado, o poderoso arcanjo Miguel estava determinado a derrotar Lúcifer. Embora seu poder não fosse igual ao dele, ele sabia que estar ao lado de Deus o salvaria, juntamente com toda a criação. Assim, Miguel se posicionou diante de Lúcifer e olhou para ele, dizendo que seu orgulho havia o cegado desde o princípio. Quando Beelzebu estava ao lado de seu Criador, ele era o mais respeitado de todos, e ninguém se atrevia a desafiá-lo. No entanto, Miguel não tinha medo, e com sua voz firme, suas palavras feriram profundamente Lúcifer. O orgulhoso anjo, cheio de coragem, deu início à batalha, desencadeando um grande conflito nos céus. Beelzebu apresentou suas razões para a rebelião, escondendo-se atrás de um discurso sinistro de ressentimento. Ele argumentou que os seres humanos não deveriam ter mais privilégios do que os próprios anjos. Miguel o repreendeu, lembrando-o de que o poder absoluto nos céus pertencia a Deus e que ninguém poderia desafiá-lo. No entanto, o orgulhoso anjo desencadeou sua ira contra Miguel. A batalha entre os anjos despertou a fúria de Miguel, que defendeu os céus contra a malícia de Lúcifer. Este último era astuto o suficiente para enfrentar o mais poderoso dos anjos celestiais. Por outro lado, aqueles que apoiavam Lúcifer caíram um a um, sendo cruelmente derrotados pelos outros anjos que não se deixaram convencer pelas promessas de Beelzebu. Os golpes e ataques de Lúcifer superavam o guerreiro de Deus, e houve um momento em que a grande batalha parecia estar quase determinada, pois a astúcia do filho do Aurora era incomparável, assim como seu imenso poder. Os céus ficaram vermelhos como sangue, ou nunca antes havia ocorrido tamanha desordem e malícia desde que Deus criou todos os anjos. A paz e a ordem reinam nos céus, no entanto, Lúcifer desafiou todas as leis divinas, mergulhando o reino celestial no caos devido às suas ambições e caprichos, com a certeza de que se tornaria o novo rei do reino celestial. No entanto, a excessiva confiança de Lúcifer o derrubou, e ele continuou atacando Miguel com grande raiva, chegando a fazê-lo recuar.
Mas Deus, cansado do caos causado pela rebelião dos anjos, com seu imenso poder divino, ajudou Miguel a derrotá-lo. Nos céus, dizia-se que Lúcifer era o favorito de Deus, um ser perfeito, belo e acima de tudo poderoso. E aparentemente, isso era verdade, pois Deus foi quem ajudou Miguel a derrotar Beelzebu na terrível batalha, que estava longe de acabar. Com sua maldade e impotência, Lúcifer foi punido e viu um por um de seus aliados sendo banidos do céu. No final, ele ouviu uma voz dizendo que, devido aos seus atos de rebelião, ele seria condenado e nunca mais poderia voltar ao céu. Tanto ele quanto os anjos que o apoiaram seriam expulsos por toda a eternidade e seriam transformados em demônios, disse Miguel, que prendeu a respiração graças à ajuda de Deus. Assim, o arcanjo Miguel baniu Lúcifer e sua comitiva dos céus, expulsando-os para a terra. No entanto, longe de se sentir derrotado, Lúcifer prometeu trabalhar pela destruição da criação e recrutar aliados para seu clã de maldade e desordem por toda a eternidade.